Estamos começando o nosso terceiro episódio, Inegociável, com a presença ilustre do querido Léo Tubarão, criador do Shark Attack, meu amigo pessoal, amigo do Diogo. Uma honra te receber aqui. Diogo, nosso sócio, idealizador, apresentador do podcast também. Não é? Estamos aqui revezando um pouquinho cada um. E o Léo, e hoje o tema do podcast é a vida como ela é. Léo, o que isso tem a ver com a sua vida? Porque essa frase você usa bastante. Diga um pouquinho pra gente aqui. Vamos lá, galera. Um abraço a todos. Obrigado pelo convite, cara. Muito bem-vindo. É uma honra. São duas pessoas, são duas beldades. São duas beldades do nosso movimento inegociável. Por quê? Eu vou voltar a pergunta para vocês. Por que inegociável? A vida como ela é. Rico me chamou para uma carona. Falei, Rico, precisamos chegar um pouquinho mais cedo, por causa do trânsito. Ah, não, vai dar certo. Chegou atropelando, chegou aos 45 do segundo tempo. A vida como ela é. É isso. É simples assim. Sai um pouquinho mais cedo, chega um pouquinho mais cedo. E por que é inegociável? Tem muita resposta nessa pergunta, né? O que é, na verdade, o podcast é assim, o que é inegociável para você? Né? Valores, família, o que ele é inegociável para você? E aí, no teu caso que você está dizendo, o que é inegociável para você? É o tempo. É o tempo. O tempo hoje é o maior ativo que nós temos. E as pessoas não se dão conta disso. Trocam dinheiro por tempo. Ou tempo por dinheiro. Então, assim, o Léo Tubarão hoje diz que a vida como ela é, o Léo não troca tempo por dinheiro. A vida como ela é para todos nós. Mas então, fora isso, né? Essa vida como ela é. O que te traz essa frase, assim, que você associa isso à vida? São as dificuldades, são a vida de novela, né? Que muita gente tem, né? O que isso traz, essa composição da vida como ela é? Eu falo isso muito para minha esposa, né? Imagina o que você ter que acordar todos os dias às 5:30 da manhã. As pessoas vão perguntar, cara, esse cara é louco. Por que 5:30 da manhã? Por que 5 horas da manhã? A verdade é o seguinte, eu tenho na minha vida uma coisa chamada disciplina. Eu posso acordar 5 horas da manhã para uma corrida, eu posso correr 10 quilômetros, eu posso acordar para jogar um futevôlei, ou eu posso simplesmente acordar para mexer no computador e fazer uma planilha. O que é inegociável para mim? É o meu tempo. Pô, mas Léo, você não poderia estar dormindo mais? E aí, na verdade, é o seguinte, a pergunta que eu faço para todo mundo quando eu falo a vida como ela é, dormir é prazeroso? É. Só que quando você dorme, você descansa, você tem outros benefícios. Mas assim, 8 horas da manhã é um bom horário? Isso é uma pergunta. É um bom horário? É um bom horário. Depende, né? Para alguns você vai estar atrasado 8 horas da manhã, né? E para quem acorda às 4:30 da manhã, que tem que pegar um ônibus que demora 2 horas para chegar no trabalho, para um atleta de ciclismo que só pode andar 4:30 da manhã no aterro do Flamengo ou na reserva. Então, assim, tudo é tempo. Na verdade, o horário é você que faz. Por que as pessoas, mudando assim, da água para o vinho, por que as pessoas almoçam meio-dia, 1 hora da tarde? Alguém já parou para pensar nisso? É um horário do trabalho também, né? De meio-dia, 1 hora da tarde. Não tem uma coisa dessa? Em relação às empresas. É porque é quando todo mundo está almoçando, né? Então, tecnicamente, você está ali naquela janela que todo mundo está usando. Exatamente isso. Porque criaram um rótulo, um modelo que você tem que usar. Então, assim, é o famoso horário comercial que existe, né? Exatamente isso. Por que o horário de trabalho hoje são 8 horas? E aí, vou pegar o exemplo do nosso amigo especialista American Boy. Qual é o horário de trabalho nos Estados Unidos? Mas é muito fluido. Tem gente que tem 2 empregos, 3 empregos, tá muito mais segmentado. Também. Isso está mudando para o Brasil também, né? Então é isso, é tempo. Os Estados Unidos, ele prova que o cara ele tem o tempo que ele quiser. Se ele quiser dormir o dia inteiro, ele vai dormir o dia inteiro. Exato, é o famoso tempo é dinheiro, né? Exatamente. Então, assim,
a vida como ela é o seguinte, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso acordar 8 horas da manhã, dormir mais um pouquinho, eu posso, só que na verdade é o seguinte, o meu dia, ele não me permite. É. E tempo, Léo, puxando um gancho nisso, eu lembro uma vez um professor, alguma aluna falou assim, não, eu não tive tempo. Ele, peraí, o dia de todo mundo tem 24 horas. Sim. Você teve o mesmo tempo que todo mundo aqui, agora É isso. você não priorizou fazer isso, você priorizou fazer alguma outra coisa com o seu tempo. É isso. Né? Então acho que já puxando um gancho, tem o tempo e tem a prioridade. O que é importante para você? Quem você quer ser? O que você quer produzir? O que você quer viver? Como é que você quer que a sua vida seja? Eu acho que quando a gente fala de a vida como ela é, eu acho que ela encaixa muito com o inegociável. Porque assim, Sim. se você perguntar para várias pessoas, cada um vai ter um ponto que seja inegociável. Com certeza. E aí, assim, hoje, se eu chegar para vocês dois e perguntar o que é inegociável para cada um de vocês podem até, porque vocês estão numa filosofia parecida, vocês estão montando um projeto novo, vocês de repente vão estar convergindo para esse cenário. Mas pode ser que mesmo assim vocês estejam com ideias e pensamentos A gente tá completamente... convergindo tanto que a gente tá até com a mesma camisa. É verdade. Sem combinar. Sem combinar. Pior que o meu uniforme é igual que o Léo tá usando. É o mesmo verdade. uniforme A dele. culpa- Só a que culpa hoje é eu falei, minha. não, hoje eu vou inovar. A culpa é minha porque eu falei assim, Diogo, toda vez você tá de preto, cara, pô, vamos trocar. Aí ele bota um cinza, a gente mora no mesmo prédio, né? A gente mora no mesmo prédio, a gente chega na garagem, um olhou pro outro, atrasado, porque a vida é como ela é, um olhou pro outro e falou assim, não, cara, não troca, vambora pra continuar. Eu uso bastante a questão do inegociável, é o tempo. Exemplo, hoje eu dou treino para um menino chamado Dudu, que você sabe quem é. Claro, Dudu, forte abraço, muito bom. Cara, hoje, vamos dizer assim, um dos 10 melhores atletas do Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, moleque, 21 anos. Futevôlei. Super dedicado. E aí, eu falo pra ele, eu marco um treino pra ele 6h30 da manhã, ele chega no treino 6h29. E aí, até ele alongar, ele até fazer isso, ele até fazer aquilo. O treino nunca começa às 6h30. É isso aí. Então, assim, pra mim, que eu sou o cara que tô dando treino pra ele, eu chego 6h15, 6h10, eu chego lá, faço a mobilidade, dou uma alongada. E assim, naquele tempo ali, pra mim é inegociável. Por isso que assim, porque o tempo pra mim hoje é o meu ativo mais caro. Mas, Léo, tem uma pergunta. Sempre foi assim? Cara, sempre foi assim. Desde cedo, quando você era atleta? Desde sempre. Assim, eu digo... Vou contar uma história pra vocês aqui do futevôlei. O Léo Tubarão, cara, ele é conhecido mundialmente porque ele criou uma jogada que revolucionou o esporte. Mas o Léo Tubarão, ele sempre foi muito ruim. Ruim que eu digo que é o seguinte, o Léo não tinha o pé direito, não tinha o pé esquerdo, o peito era muito ruim, mas o Léo estava sempre nas finais ou ganhando campeonatos. E aí, por que o Léo ganhava o campeonato sendo ruim? Porque eu era um cara muito inteligente. Então, assim, eu tinha que entender. Assim, quando a gente falava de scout hoje, eu faço isso há 30 anos atrás. Eu tinha que entender a melhor jogada do cara. Então, assim, eu jogava andando. As pessoas falam, pô, mas tu não se suja. Eu jogava andando, mas eu podia errar um pé, eu podia errar um peito. Pra quem é leigo, o que é scout? Scout, na verdade, assim, é o número de vezes que uma pessoa faz uma jogada. É a análise tática do jogo. Hoje, no futebol, o scout ele é muito utilizado para você olhar os atletas. Cara, o cara erra quantos escanteios, o cara bate errado, bate falta. É um número... A estatística do jogo. Hoje você consegue no chat GPT, por exemplo. Exatamente. E eu faço isso há muito tempo. Então, assim, hoje eu tento, de uma certa forma, blindar o meu tempo. Léo, mas o que é blindar o seu tempo? Assim, eu tenho um filho especial, onde a minha esposa, Raquel, Santa Raquel. Beijo, Raquel. Obrigado por liberar, né? Porque quem manda é ela. Cara, eu vou até falar que eu nunca falei isso em lugar nenhum, mas assim, eu tenho 8 anos com a minha esposa. Cara, meu filho passou por
50 milhões de problemas, 9 cirurgias. Caramba. Ele tem uma válvula na cabeça, ele não anda hoje, é cadeirante. Mas assim, eu passei. Hoje o Theo tá com 6 anos, o Theo e a Noah, é um casalzinho de São gêmeos. gêmeos, né? Um beijo pros Baby Sharks. Mas eu passei 4 anos da minha vida. E assim, sendo massacrado pela minha esposa. Massacrado. Olha, mas como é que a tua esposa te massacra? No bom sentido, ela me cobrava, cara, tu não tá sendo pai, tu não tá sendo isso. Só que ela, assim, ela nunca entendeu. Ó. Hoje ela entende. Eu não tinha tempo. Eu tinha que trazer dinheiro. Então, assim, eu acordava às 5 horas da manhã, eu dava aula em Ipanema, chegava na praia às 5, dava aula, o Rico, na época, fazia personal comigo, e eu terminava ali, eu dava outro personal, para depois eu sair para a prefeitura, sair da prefeitura, voltar, dar aula, e chegava em casa às 10 horas da noite. Caramba. Então, o que é tempo? Eu vou pegar esse teu gancho, que eu acho que é um ponto importante para todo mundo que vai assistir e que está assistindo. E aí vou falar um pouco dessa questão de que dentro de um relacionamento, às vezes, alguém precisa se sacrificar de uma maneira. É óbvio que se você pudesse escolher, Sim. você estaria acompanhando Sim. tudo dos seus filhos, né? A gente tem um caso de um sócio nosso, inclusive, passando por um momento desse, Luciano, que também é sócio do podcast, a gente já falou dele aqui em outras edições, e ele tem 2 filhos e trabalha embarcado, né? E ele passa por essa situação, né? Onde, pô, ele trabalha embarcado, ele acaba sendo um provedor dentro da família dele e ele acaba tendo que trazer o recurso para a família dele ter estrutura. Mas com isso ele acaba se sacrificando, né? Que você ainda chegava em casa às 10 horas da noite, né? Ele acaba chegando, não chega em casa. Sim. Ele fica 2, 3 meses embarcado e depois volta e tal. Então eu acho que assim, esse movimento, e é isso porque é assim por isso que o Theo tá com a evolução. É óbvio que ainda tem cada vez mais, ainda tem, infelizmente, por um lado é uma luta muito grande, mas como foi? Assim, aproveitando, voltando, como foi quando você descobriu que eram gêmeos, né? Deve ter sido uma felicidade enorme, né? E quando você descobriu que tinha um deles iam passar por esse problema, com essa coisa especial, com essa situação especial? Cara, vamos lá. Minha esposa, ela sempre sempre quis ter um menino. E aí foi muito engraçado, porque a gente foi fazer a Ultra, né? Pra saber se ia ser um menino, se ia ser uma menina e tal. Aí fui eu, ela e a minha melhor amiga foi que apresentou a gente, a Juliana. Chegando lá, fazendo o teste, a médica falou: Ih, é uma menina. Aí minha esposa, poxa, eu queria ter um menino e tal, não sei o quê. Daqui a pouco, eu falei, mas tá bom, amor, mas essa menina e tal, não sei o quê. Ela falou, não, calma aí que tem outro aqui. Nossa, experiência, né, Diogo? Irmão, Vai que você tá treinando já aí, meu amigo. eu Daqui lembro até hoje, cara, eu fiquei assim, eu falei, cara, porque eu sou o cara da área de exatas, eu tinha como eu falei anteriormente pra vocês, eu tinha uma quantia muito, muito boa guardada, falei, cara, pô, beleza, um filho, tranquilaço, porra, vou ficar em casa fazendo nada, vou fazer um negócio aqui, pô, a vida como ela é. A vida como ela é. Tranquilaço. Cara, quando eu fiquei sabendo, falei, cara, que loucura. Minha mulher me olhou e falou, mas era o menino que eu queria. Falei, tudo bem, a gente tem então. Cara, ficamos sabendo, a gente não sabia do problema do Theo. Até então, a gente só sabia que eram gêmeos, cara. Acabou aquilo ali, cara, a gente, meu irmão, saiu de lá meio em choque, ninguém acreditando, tal, não sei o quê. Aí tem aquela história, cara, não fala ainda, porque tem que esperar aquele tempo, 3 meses, enfim. Aí passou-se os 3 meses, a gente foi lá, tal, não sei o quê, aí foi fazer um novo exame. E ali no exame, a gente descobriu que, teoricamente, o Theo teria um problema. E aí a gente não sabia o tamanho do problema porque o feto era muito pequeno ainda. E a gente ficou vamos dizer assim, naquela simulação de qual seria o problema.
E aí foi se passando os meses, a vida, cara, a Raquel foi tomando, a barriga da Raquel ficou assim imensa, graças a Deus ela não teve problema nenhum. E aí, mais pra frente, a gente descobriu que o Theo que ia nascer teoricamente teria um problema que teria mielomeningocele, que é uma formação da coluna, a coluna ia nascer aberta. E aí, cara, aí a gente procurou um médico, e aí o médico explicou pra gente que ia depender da posição, se fosse acima de X, ele podia nascer retardado, com retardo mental. Quando a gente fala retardado, poderia ter um retardado mental e não se mexer, ou se fosse um pouquinho abaixo, ele poderia ter alguma lesão, se fosse para baixo, mais para baixo seria só a parte das pernas, e graças a Deus o Theo ficou no limite. Se fosse mais 3 centímetros, ele poderia ter nascido retardado e nem se mexer. Caramba. E aí, cara, começa a história de Theo e Noah. E aí foi uma história, como eu estava falando para vocês. Cara, eu fiz na época, assim que o Theo nasceu, ele já saiu da barriga. Primeiro foi assim, para mim uma cena muito que eu não esqueço até hoje. Cara, o Theo, ele saiu para quem já fez um parto, você fica olhando pra tua esposa, cara, gravando, fala, cara, vai sair o filho, vai sair. E aí o Theo, a médica tinha que tirar ele direto pro centro operatório. Cara, e ele tinha tirado o Theo, e o Theo, cara, pra mim ele tava morto. Não Porque responsivo. ele tava roxo, ele tava tudo roxo, com as pernas tudo mole. E aí eu ficava olhando a Raquel, ele já saiu? Aí eu falando pra ela, não, ainda não, porque ele não tinha chorado, porque... E aí a médica começa a fazer bota um negócio na boca, bota gás pra ter, meu irmão, e nada de responder. Eu falo, cara, meu irmão, tá tudo bem, irmão? Eu falei, não, tá mexendo. E aí daqui a pouco ele chorou. Isso, sei lá, passou uns 30 segundos, meu irmão, meu coração na boca, aí já pegaram ele, abriram, viraram de costas, botaram uma gás nas costas dele, a costa dele tava aberta. E aí fecharam e levaram pro centro operatório lá pra fazer. Aí logo em seguida veio a Noa chorando, tal, não sei o que. Aí pegou a Noa, botou no colo da mãe, enrolou, aí eu pude, e aquela cena não saía. E eu não podia falar pra Raquel, cara, Claro, que tinha acontecido aqueles 30 segundos de pânico. Ela só foi ver esse vídeo depois que eu mostrei pra ela. Então, assim, por que eu uso muito a frase "a vida como ela é"? Cara, porque assim, não tem o que fazer. É o que é. É o que é. Então, assim, não adianta a gente... O problema do ser humano, a gente está sempre buscando uma desculpa. Não tem desculpa. Ele tá ali, você tem que resolver, você tem que fazer. E tudo, e todo movimento que você fizer na sua vida, quando você fala que ele é inegociável, ele não é inegociável. Ele não é. Porque assim... eu fiz um curso na época da pandemia chamado O Poder é Meu. O Poder é Meu. O nome do curso é esse. O Poder é Meu. E ele vai muito do que você está dizendo, porque é o seguinte, o poder é meu reagir a qualquer situação que eu esteja passando ou que alguém fez comigo, né? Porque o outro, falando de uma coisa direta assim, o outro, ele só pode ser aquele. Ele não pode ser diferente do que ele é. A vida, ela não pode ser diferente do que ela é, né? Se fizer uma análise do Léo, que eu conheço há muitos anos, antes das crianças, o Léo tinha uma vida completamente controlada, Sim. né? Em todos os sentidos. Aí vem a vida e faz uma mudança completamente que exigiu do Léo várias mudanças que o Léo teve que ter e que o Léo, se pudesse escolher, ele teria escolhido alguma coisa diferente. Porém, o caminho da vida, então assim, o poder é seu reagir a qualquer situação que ela vai aparecer como a vida como ela é, né? Você não pode controlar algumas situações, mas você pode controlar a sua reação às situações. Isso. O que você vai fazer dali em diante? Você vai roer a corda e correr, e isso vai ser um marco na tua vida, ou vai ser um marco de superação? Ou você vai correr uma maratona? Né? A gente entrevistou o Elias, sabe quem é o Elias? O Elias eu vi. um dentista maravilhoso,
mais uma vez. A gente está no 3º episódio, então sempre ficar lembrando dos episódios anteriores, isso é normal. O Berta também, que veio na semana passada. E o Elias também tem uma história muito parecida, só que o filho dele teve síndrome de Down. Eu vi. E o que eu vejo com isso é assim, são histórias parecidas de como você reage com aquela situação, né? E o que você traz daquela situação e como você transforma. Você poderia ser uma pessoa que, a vida é horrível, eu odeio isso, eu odeio aquilo. E eu, como eu te conheço como pessoa, como amigo, o Léo, para quem não conhece, o Léo é um cara que ama a vida. De manhã eu comecei a treinar muito, você me inspira muito nisso. Eu comecei a treinar muito, você sabe disso, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande de acordar cedo, né? Marcava treino com esse cara e chegava igual o Dudu. Faltava 2 minutos pro treino, com o cabelo assim, tava com 120 quilos, e quando eu comecei a treinar com o Léo. E automaticamente eu acordo de manhã e olho os stories do Léo. Falar nisso, deixar o Instagram do Léo, né? Aqui assim, né? Aqui, né? Brinco que é o Luciano que edita. Luciano, se vira aí depois. Aonde vai ser? Porque ele já, de manhã cedo, ele tem um CT na praia, né? Que vamos falar sobre isso também. Ele já faz sempre um stories. Vamos lá, olha a vida, olha o dia, como é que tá lindo, etc e tal. Tá sempre na academia, tá sempre fazendo uma atividade, tá sempre correndo atrás. E eu acho que isso que é muito bacana, porque você traz um caminho dentro do que Deus te ofereceu, porque aí a gente tem que ir para Deus, né? É isso. Tem um motivo todo dia sobre isso. Você e Raquel são 2 vencedores dentro dessa história, tem uma família linda, tem muito a ensinar a todo mundo que acha e fala que eu tenho problema. Cara, a gente não tem. Assim, a gente entende que a situação toda vai desse encontro e é uma inspiração todo dia de manhã. Acordar de manhã e ver que o Léo já está no nascer do sol, na praia, fazendo uma atividade, ajudando tanta gente quanto você ajuda. Isso eu acho muito legal. Acho que é uma parte que, a mim, por exemplo, me inspira muito. A tua história, você como pessoa, e acho que é uma... Quando você tem uma referência dessa, né? Quando você tá com uma referência dessa do lado, fica... Dá uma perspectiva boa, né? Eu falo isso, às vezes você acorda às 6 horas da manhã e se sente o herói. Aí fala, eu vou à praia. Aí você chega na praia às 6h30, você vê aquela pessoa que já deve ter corrido 15 quilômetros, ele parando de correr. Tem uma história legal, um jogador de basquete, eu não vou lembrar o nome agora, mas ele falou que quando ele chegou na seleção americana, ele falou, pô, não, você é o cara, sou o mais novo, então eu tenho que ser o mais esforçado. Aí ele chegou 1 hora antes. Quando ele chegou 1 hora antes, já tá o Kobe Bryant, o falecido Kobe Bryant, todo suado com gelo no joelho. Ou seja, ele já tinha feito um treino antes. Aí você entende por que o Kobe Bryant, né, era Kobe Bryant. O cara assim, numa competitividade, numa disciplina, tem vídeo dele que o dedo dele fez assim, aí ele chega no preparador físico, o cara puxa, dá aquela sentida e volta a jogar. É filho do Michael Jordan, né? Michael Jordan era assim, Michael Jordan inspirou ele. A vida é assim, a vida como ela é isso. É uma pessoa puxando a outra, uma pessoa puxando a outra. A gente tá, eu tô treinando, às vezes tô conseguindo treinar às 6 horas da manhã pra ir lá no Léo. Porque ele mora num bairro do lado do meu, então tá mais fácil eu acordar e cair na areia na frente do meu bairro, mas o próximo bairro eu vou estar lá, né? No Léo treinando também. E aí hoje o Diogo foi comigo de manhã. E o Diogo também é um cara ativo, né? Só que o Diogo, ele gosta de jogar... A gente mora na Zona Sul, ele gosta de jogar na Barra, o beach tênis dele na Barra. Então ele tá indo. E eu tô puxando ele um pouco mais pra cá. Eu falo, cara, você mora na Zona Sul, a Barra é legal, mas também vem aqui. Tem vida aqui também. Vem aproveitar aqui, né? Porque eu acho que a gente fica tanto nessa, né? Eu falo, muita gente, cara, eu tava outro dia vendo o Evaristo de Macedo, falando que ele mora por ali, e ele falou, sabe quanto tempo eu não vou à praia? Mais de 1 ano. E é engraçado, as pessoas, cada vez que elas moram mais perto da praia, mais longe elas vão da praia. Elas cada vez vão menos à praia. E hoje esse cara falou uma coisa muito engraçada, porque depois que ele contou essa história, chegou lá, cara, a gente pensa que vai chegar na praia, vai ser uma coisa legal, e tem muita gente fazendo atividade. Quando a gente voltou do treino, esse cara virou e falou assim, caramba, tão bom, né? Por que eu não faço isso sempre? A praia tá ali, né? O famoso casa de ferreiro espeto de pau. Eu digo que uma das minhas frases, loucura com doideira. Essa frase é maravilhosa, eu uso muito. Loucura com doideira. Tem um trecho do Rapa que eu acho legal, que é aquela música que sobrou do céu, todas as cores escondidas nas nuvens da rotina.
né? Pô, a vida tá ali, ela tá acontecendo, é só você fazer parte. É só você saber priorizar e usar o seu tempo da melhor maneira possível. Só que às vezes a gente se perde por uma dopamina de celular, por um snooze, por mais meia hora de sono, que a gente vai perder uma aula e não vai dar, assim, você acorda, você faz uma atividade, pô, tu começa o dia com uma energia diferente, Sim. que 2 horas de sono a mais não iam te dar. Não, e você começa a dormir mais cedo. Eu hoje, por exemplo, já chego 8 horas da noite, já tô cambaleando. E você começa a dormir mais cedo, você automaticamente acorda mais cedo. Então é tudo uma maneira que você tá indo. Léo, hoje você tá com quantos seguidores no Instagram? Ah, cara, assim, hoje, isso é uma coisa que eu gosto de falar. Cara, eu não dou a mínima importância. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas Eu sei assim, disso. 221 para ser. E por que que eu perguntei isso? Você vai entender agora. Como é essa sua vida com a rede social? Que ela falou em relação à dopamina. O que que é isso para você? Você usa também para fazer trabalho? Você hoje traz isso para sua vida pessoal? É aquele cara que não tem nada, tá sempre na rede? Como é? Cara, hoje a rede social para mim é o seguinte. Micasa, patrocinador, embaixador. Embaixador da Micasa. Ronaldo, um abraço para você. E assim, hoje eu uso a minha rede para falar. Hoje eu tenho uma outra página que eu ativo bastante, que é o Jogo Futevôlei, que é uma página onde hoje eu tenho um negócio. Hoje eu tenho um e-commerce, e aí esse e-commerce ele vende sunga, vende camiseta, vende bola. Então, assim, hoje eu uso a minha rede social basicamente para ter um nicho do meu segmento, para não ter que trocar tempo por dinheiro. Estamos na internet, a gente usa. Mas hoje, assim, eu uso muito a minha rede social, que é uma coisa que hoje a internet propicia isso pra gente. Cara, eu fico o dia inteiro procurando coisas de psicólogos, de criança. Ah, legal. Mas por quê? Porque, assim, eu tenho uma esposa, minha esposa ela é evangélica e ela é aquela mãezona, cara. É mesmo, é verdade, eu conheço. Tudo pode. A minha esposa, assim, eu digo que ela não é 10, ela é 11. Por onde ela passa, cara, todo mundo ama ela ajuda todo mundo. Ela se enrola por causa das pessoas. Meu irmão, ou seja, aquela é a definição de Madre Teresa de Calcutá. Faz tudo por todo mundo. E eu sou aquele cara mais durão. E aí, por que o Léo é mais durão? Cara, assim, meu filho é especial. Cara, as pessoas não vão ter o amor que eu tenho por ele. Então, assim, o Theo tem que subir na cadeira. Eu não ajudo ele. A mãe, pô, mas que a gente brinca. Quando ele vai sair do chão para ir para a cama, quer uma carona? Pegar ele no colo? Tudo bem, hoje o Theo tá com 30 quilos. Eu consigo, a mãe, de vez em quando. Assim, o Theo, cara, faz N coisa. Ele faz cateterismo de alívio. O que é isso? A gente precisa botar uma sonda no peru dele para tirar xixi durante 5 vezes ao dia. Ele precisa fazer lavagem fecal, porque ele não consegue expelir o cocô. Então tem que ir lá introduzir o dedo no ânus dele para tirar o cocô. Então, assim, tudo isso, cara, se a gente não fizer, ele não consegue fazer, porque ele é uma criança. Então, quando ele ficou um pouco mais velho, assim, hoje o cateterismo de alívio ele consegue fazer, a gente ensinou para ele. Então hoje ele já consegue lá introduzir, ele vai pro colégio, ele é uma criança de 6 anos e ele mesmo vai lá e faz e tira o xixi dele. Uma criança de 6 anos, cara. E isso é por quê? Porque a gente, cara, é o pai enchendo o saco. É a independência também, exatamente. Né? Então, assim, eu sou muito duro com meu filho porque a vida não vai. Não vai ser fácil. Assim, a gente vai no meu prédio lá, cara, até as crianças, cara, e criança, eu digo que criança é um bicho ruim. Eu falo, porque na verdade, assim, ruim não é de maldade, mas assim, a criança é pura, então ela, cara... É uma humanidade mais crua. Exatamente. Ela ainda não foi moldada, ela ainda não foi... Ela não tem a percepção. Ela não tem a percepção. Então, assim, as crianças não querem jogar bola com ele, porque ele não joga bola. Ele bate com o braço não pode. Mas é a única forma que ele tem de chutar a bola. Então, assim, ou eu choro, fico igual a maioria dos pais, meu filho, não, ou então, meu filho, vamos embora, eu vou te ensinar a jogar bola com a mão.
hoje eu perco um tempo ensinando meu filho a jogar bola com a mão. Por quê? Porque não tem uma escolinha para pessoas deficientes. Hoje tem uma escolinha para deficiente, mas é cadeirante, só que ele tem 6 anos. Então, assim, ele não tem esse tempo. Então, assim, eu sou aquele pai que, de uma certa forma, eu tento, cara, criar dificuldade para ele mesmo. Eu crio dificuldade o tempo todo para ele. Minha esposa fala que eu sou ruim. Cara, você é ruim com seu filho. Eu falei, não sou, tô preparando ele para a vida. Assim, hoje o Léo é essa máquina que eu acho que eu não sou, tá? Eu não acho que eu sou inquebrável. Pelo contrário, cara, só eu sei das minhas dores e o que eu passei para estar aqui hoje, cara, refletindo, porque assim, eu reflito todo dia. Eu chego em casa e falo, cara, meu, o que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? Não, mas e esse nível de negócios? Hoje, quais são os negócios que o Léo tem? O que o Léo hoje traz da parte comercial, da parte do e-commerce? As páginas quais são? Cara, hoje o Léo tem 2 empresas e um instituto. Eu tenho a Tubarão Marketing Digital e Esporte, eu vendo online. É Tubarão Marketing Digital e Esporte. Exatamente. No Instagram mesmo. Não. Site. Não, na verdade é meu CNPJ. Ah, tá, não, a empresa, desculpa. A empresa. E aí é www.leotubarão.com.br, lá tem todos os serviços, tem tudo o que acontece, mas o CNPJ lá é a pessoa que entra, ela compra a Bola Me Casa. Ela compra, ela faz a consultoria, ela... Consultoria? Em que sentido? Então, hoje eu presto 2 tipos de consultoria. Sou programador também, uma das coisas que eu acho que a gente tinha que falar o currículo desse rapaz, porque é admirável o currículo desse rapaz, sem brincadeira nenhuma. Incluindo as formações que ele tem também. Porque muita gente não sabe disso, muita gente conhece o Léo como Tubarão, do futebol, ele criador do Shark Attack, que é uma coisa que vai ser eterna. Né? Enquanto alguém criar uma pirueta lá, que é a jogada mais bonita do futebol, é o Shark Attack. É a mais bonita do futebol. Não tem jogada diferente do futebol. Lobby, chaleira, não tem. A jogada mais bonita e mais difícil do futebol é o Shark Attack. Mas as pessoas, para conhecer um pouco mais o que o Léo faz, o que o Léo tem... uma das coisas que até fico meio chateado, porque assim, cara, o meu currículo não vale de nada. É bizarro. É isso. É bizarro, porque assim... Eu sou conhecido na prefeitura, em todos os órgãos. Tem um cargo na prefeitura hoje ainda? Hoje eu sou coordenador da GMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, tomo conta de Copacabana e LM. Tudo que é legalização dos alvarás hoje passa por um comitê gestor da Orla, por vários órgãos, e um dos órgãos é a GMEL, e eu tomo conta dessa parte. Ou seja, hoje tem uma pessoa por cada área que toma conta das áreas vamos dizer assim, áreas de planejamento do Rio de Janeiro. E o Rio é tão bonito, é tão bacana, lindo. Que ele tem a sua academia a céu aberto. Sim. Não é? Então é isso que você falou de hoje de manhã, da praia e etc e tal. A pessoa não precisa ir para uma academia para fazer um funcional. Ela pode ir para uma praia que lá dentro de algum CT ou de algum somente... Tem lugar que é somente funcional também, né? Tem funcional, beach tênis, futevôlei. Hoje tem uma academia em Ipanema que é ao ar livre. Você tem crossfit hoje na praia. Então você tem agora na Lagoa também, também, né? Tem. Os aparelhos, já viu? Na Lagoa, do lado ali onde era o Lagum. É uma parceria nossa. Legal. Da Ismel. Legal. Mas em Copacabana é impressionante. A orla inteira do Rio, mas a movimentação de Copacabana é a faixa de areia, né? Cara, hoje a gente tem 163 alvarás na praia de Copacabana. 163? Nossa Senhora. É bizarro, é muita coisa. E assim, voltando pro Léo, assim, hoje o Léo, além dessa parte esportiva, o Léo hoje, cara, eu tenho hoje 16 empresas que eu tomo conta dos sites, né? Tanto na parte de criação de site e na parte de rede social, gerando, vamos dizer assim, tráfego, conteúdo e a parte toda de publicidade. Legal. Com as IAs, hoje, cara, a gente consegue facilitar todos os processos. Então, cara, dá para se fazer tudo através, cara, de planejamento. Hoje eu tenho um sistema que eu alimento esse sistema, que eu já deixo tudo preparado e perco 2, 3 dias, cara, e a semana, todas as semanas para frente estão todas programadas. Interessante. Então, assim,
Cara, é inteligência artificial. Eu acho que ela vai matar a gente, tá? Assim, eu acho real. Eu acho real. Eu acho que eu brinco que assim, os Estados Unidos, É assustador, é assustador. eles estão 15 anos sempre à nossa frente. Aí quando eu digo o seguinte, quando a gente está chegando com um drone aqui, esse drone já existe há 15 anos. Aham. Então, assim, todos os processos, carros da nossa geração, os Jacksons, irmão, os carros voando, os drones, isso aí, cara, esse desenho ele já existe há Eu 40 anos. Eu fiz um curso no Vale do Silício há um tempo atrás e eu fiquei um pouco impressionado, porque estão criando robôs para fazer companhia para depressivo. Pessoas que têm depressão estão sendo criados robôs para fazer companhia depressiva. Sim. Então isso também assusta um pouco, né? Sim. Que essa relação aqui, né? Que é essa relação humana, também me assusta um pouco em relação a isso. É claro que a gente vai entrar nesse tema agora, que é o tema da inteligência artificial, que você também tem formação nisso, né? E como traz isso para a vida? Você que é um cara, o Diogo, que é um cara que agora está cada vez mais no mundo da IA. inteligência artificial. Não, mas tem que ser, porque até que eu acredito até que eles possam matar a gente um dia, né? IA, se você tá ouvindo, eu gosto de você, eu sou a favor. Aí a luz do estúdio. Se você está entendendo isso, apaga tudo. Ali um drone, por favor, não, eu pego. A câmera ali, ó, do azul virou vermelho. Eu peço, por favor, pro chat GPT. É. Você pode me ajudar com isso? Ele não tem obrigação, ele faz se ele quiser. Eu respeito. Não, mas é sério, se você não adotar falando até profissionalmente, se você não adotar isso, não colocar isso na sua vida, você perde a competitividade porque a capacidade de produção é muito grande. Eu ainda acho, né, que está num nível porque a IA, ela acessa o que está online. Então, você vai pedir para fazer uma análise de viabilidade para um projeto que você quer fazer. Se você não souber fazer aquele projeto sem a IA, você pode acabar com um resultado final não muito bom. Por quê? Por exemplo, se você não direcionar, ela vai pegar uma média de preço, de viabilidade do mundo inteiro. Sim. E aí vai fazer uma coisa totalmente fora para cima ou para baixo. É o famoso prompt, né? Você tem que Exatamente. saber exatamente como você pergunta, os dados que você dá para ela poder te dar uma resposta real e mais assertiva, né? Então eu acho que hoje os profissionais que sabem fazer sem a IA, eles conseguem fazer com precisão agora infinitamente mais rápido. Sim. Você consegue fazer em 2 dias um projeto que ia demorar antigamente 2 meses, talvez. Hoje você pega as petições aí dos advogados, os caras fazem, jogam lá os processos, pedem para analisar. Cara, hoje, as SAs, que meu irmão, que são vamos dizer assim, os sistemas, cara, os agentes de IA que são criados para hoje, meu irmão, atender o telefone para, meu irmão, clonar a tua voz, cara. É bizarro. Hoje, um dos golpes que os caras te ligam, quando você fala alô, tava vendo isso hoje na internet. Você fala alô, o cara pega o teu alô, o cara começa a gravar a tua voz e replica a tua voz, mandando para depois mandar um WhatsApp para tentar buscar algum dado teu. Então, assim, como tudo na vida, como a vida. Como a vida. A vida como ela é. A vida como ela é. Eu brinco muito. Cara, eu acho que assim, e a gente tá falando disso, mas eu tenho me afastado um pouco das redes sociais. Tanto que eu tinha uma crescente. Hoje, além disso, cara, eu tomo conta, sou empresário do Dica do Gordinho, que é um influencer que está explodindo. É um gordinho que joga bola. Estamos batendo 2 milhões, batemos 2 milhões de seguidores. Os caras estão voando. Cara, fechei 3 contratos para ele. Tem pênalti, tem a Bet Sport e a Masterway. Caramba. Então, assim, a internet, a juventude tá aí, a molecada tá aí consumindo. Cara, ainda tirando os cenários hoje, a gente teve uma matéria muito grande há 2 semanas atrás, a China falando que a China tá criando audiência. Eu vi. Com vários celulares dentro das jogadas, exatamente. Então, assim, conectados um no outro. Então, assim, cara, ó pra IA, ó. Cara, a internet é uma grande mentira, pô. Uma grande mentira, pô. Você tem aí 50 milhões de visualizações, cara, e aí você tem que é o que eu trabalho. Chama-se taxa de conversão. Beleza, você tem 5 milhões de visualizações, você tem lá 200 curtidas, 5 comentários.
E aí, na verdade, é o seguinte, tu pode até ter 10 mil curtidas, mas o que você converte? Assim, a conversão é o quê? É venda. Cara, tudo é venda. Por isso que o nome da minha empresa é o Venda Online. Tudo é venda. Então, assim, você está aqui no podcast, você está com uma audiência para você vender alguma coisa. Aí você vai vender como? Você vai vender na camisa, você vai vendendo uma caneca, você vai vendendo um boné, você vai vendendo uma propaganda. Então, assim, tudo é venda. Então, assim, quando você vai para qualquer lugar, você tá se vendendo. Por quê? Por que tu corta o cabelo? É lógico. A aparência. Agora, um tema, cara, assim, que é um absurdo. Cara, por que leva uma pessoa a ter um carro de R$1 milhão? Estima. Então. Eu não sou estudioso dessa área, mas assim, quando você tem um quezinho, eu não vou usar a mesma palavra que você usou, mas um quezinho, é porque você tem falta de alguma coisa. Porque assim, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é você ajudar pessoas. Concorda comigo ou discorda? Sim, sim, concordo. Ele, na verdade, você ajudar, amar o próximo, que seria a ajuda, eu concordo. Assim, eu vou dar um exemplo, cara, muito legal de um cara que todo mundo vem batendo absurdamente, que é o Neymar. Cara, o Neymar, ele é foda. Eu também acho. Ele é foda. E aí eu boto foda com todos os Fs maiores. Sabe por quê? Cara, porque todos os amigos dele, todos os amigos dele, cara, estão empregados. Caramba, sabia disso. Ah, isso é muito desde o Santos. Desde sempre. Desde sempre. Então, assim, ele podia simplesmente falar, cara, toma aqui um dinheirinho Mas aqui. eu acho que o Brasil, Léo, aí eu vou falar do que eu acho. E você morou fora, pode trazer um pouco essa experiência. O Diogo já morou em alguns lugares do mundo a estudo, se qualificando, teve família também que, né, morou fora, enfim. Agora tá casando com uma americana. Casado. Como diz um amigo nosso, tá fazendo errado. Ele casou com uma americana e trouxe a americana pro Brasil. Beijo, Sara. Beijo, Sara. Eu falei pra ele que ele é o American Boy. É, o American Boy, exatamente. Mas eu acho que o Brasil, ele tem essa política de falar mal das pessoas que conseguiram alguma coisa. Por exemplo, vou usar o caso do Neymar aqui, mas o Neymar serve pro Rico, né, pro Léo, pro Diogo, para as pessoas que, querendo ou não, têm uma vida que é admirada por muita gente, mas ninguém sabe o preço que o Léo paga para ter a vida que o Léo tem, ninguém sabe o preço que o Rico paga para ter a vida que o Rico tem, o Diogo e por aí vai. Assim, por que o Neymar, as pessoas... vou trazer até uma polêmica, que ele comprou um carro do Batman, que custou 8 milhões de reais, e aí todo mundo caiu de pau em cima dele, né, dizendo que, porque ele comprou, que coisa de idiota, que coisa disso. Ele comprou esse carro pela lei do incentivo, porque o carro é como uma obra de arte. E a obra de arte é com isenção de imposto. Automaticamente, o carro saiu para ele, zero. Se você fosse o Neymar e fosse fã do Batman, você não compraria? Você fosse o Neymar, fosse fã do Batman, não compraria? Então por que é muito mais fácil você falar do Neymar, falar do fulano, do outro, se a carreira e se o mundo bola, né? Vamos falar aqui do jogador de futebol. O jogador de futebol, o mundo bola, proporciona contratos milionários. Sim. Não, o que ele faz da vida dele? O que ele faz da vida dele é problema dele. Que é o podcast do Romário, né? Falando nisso, Bachola, abraço. Muito bom o seu podcast, a gente tá tentando chegar lá, né? Mas o podcast do Romário, ele entrevistou o Renato Gaúcho. Sim. E o Renato Gaúcho fala uma coisa que fala pros jogadores dele, assim, você quer ser igual o Bachola, quer tirar uma onda igual o Bachola, faz o que o Bachola fazendo no campo. Porque ninguém pode falar do Romário dentro das 4 linhas. Sim. Mas fora do campo, talvez eu acho que o Romário, com todo o respeito do mundo, porque é um gênio, é um meu ídolo eterno, tenho o prazer de conhecê-lo, saber quem ele é. Ninguém pode falar do cara dentro do campo. Agora, fora do campo, muita gente fala. E se eu bato aqui, se fosse a internet na época do Romário, talvez o Romário não seria o Romário.
Por quê? Porque ele era um cara que falava, fazia, mas eu não sei se ele aguentaria tanta pancada A durante pressão. tantos anos quanto os jogadores da seleção ganham. E sabe por que eu acho, com toda que o Brasil talvez fique pelo caminho na Copa? Porque não tem uma inteligência emocional preparada atrás dos jogadores por conta da rede social. Hoje em dia, muita gente te atinge na rede social. Eu acho que não é nem isso, mas assim, deixa eu só pegar o teu gancho do Romário. Claro, claro. Para falar de Theo. Para falar de, cara, assim, por isso que eu digo para vocês, cara, assim, as pessoas, deu o exemplo do Neymar, que assim, que eu acho, cara, foda. Ótimo, ótimo. E assim, e para ele é inegociável. Todos nós gostamos do Neymar, Olha só, é inegociável para ele é estar com os amigos dele. Então, assim, todas as grandes festas, todas as grandes. Cara, tudo que você possa imaginar que o Neymar faça, os amigos deles estão envolvidos. Então, para ele é inegociável. É estar no CS dele, que ele joga, meu irmão, online lá com os amigos dele. Tudo ele tá muito. Como é que eu posso dizer? Presente com os amigos. Então, assim, isso para ele é inegociável. Sim. E aí, eu falando de Romário, cara, você imagina o seguinte: o Theo, cara, como eu falei para vocês, foi uma coisa que repercutiu muito. Cara, e assim, eu nem, assim, eu conheço o Romário há mais de 20 anos, mas assim, eu nunca tive uma relação muito, assim, próxima do Romário. Tá? O Romário é amigo de amigo, né? Exatamente. Apesar de a gente ter jogado juntos, mas a gente nunca foi, assim, já o Renato não. O Renato eu tô sempre com ele na praia, estamos na resenha. O Romário, eu me aproximei muito com ele, meu irmão, porque ele pegou um telefonema e me ligou, cara. É verdade, essa história é muito bacana. Essa história é muito bacana. Ele muito me ligou. bacana. Ele me ligou e falou, cara, irmão, sei que tu deve estar passando aí. O que você precisar, conta comigo. Vou te ajudar, não sei o quê. Porra, ele ligou na época, meu irmão, ligou pro Sara. Sara é um instituto que toma conta de crianças especiais. Ele bota muita emenda lá dele, lá, porque ele ajuda muito. Ele falou, cara, se você precisar, a gente faz um contato lá. Eu fui ao Sara. E aí, no caso do Theo, o Sara... a gente não conseguia ter um tratamento todos os dias e também por ser muito longe, a gente optou pelo particular, enfim, mas, cara, só ele ter ligado, imagina o seguinte, é o Romário. É o Romário. É o Romário. O cara não precisa... Eu homenageei ele agora, eu fiz uma homenagem para ele agora, deve ter no ano passado, lá em Sorocaba. Cara, ele chorou pra caramba, me abraçou, falou, cara... Eu vi. Muito bonito. Foi muito legal, mas assim, ele não precisava. Mas, Léo, assim, eu vou puxar um pouco isso. Você é um cara muito querido. O Léo é um cara muito querido. Você vê, o Léo, ele tá sempre disponível. Nosso projeto tá embrião, tá começando. Hoje, ainda no Instagram, a gente tem 200 pessoas, que são 200 amigos. Né? Onde a gente quer chegar com esse projeto? A gente não tem nem ganância. Acho que a gente hoje gosta de conteúdo de verdade, né? Que não é aquele conteúdo, você vê, a gente não veio com roteiro, trocamos uma ideia, batemos um papo, demos um toque inicial para a gente não se perder aqui, né? No que seria a nossa conversa. Mas o que a gente entende? A gente entende que está hoje muito a caneca, a nossa caneca, como é que é? Ó? É claro também que se um patrocinador quiser colocar aqui, pode vir, tá? Pode vir, não tem problema nenhum. Jabá. Não tem problema nenhum, mas a nossa caneca, ó, a nossa caneca aqui, ó, do Inegociável. A gente está fazendo um projeto com capital próprio, né? Óbvio, temos parceiros, que é o estúdio aqui da gravação do podcast, que é um parceiro nosso. Estamos convidando sempre pessoas interessantes. E a nossa conversa... ela sempre tem, né, Diogo, um tom de querer saber e conhecer um pouco mais a vida da pessoa e abordar temas. Você hoje já foi em vários podcasts e hoje contou coisas aqui que não contou em nenhum podcast. Sim. Até coisas da sua família, da sua vida. Então, é mais um nicho de amigos e amigos dos amigos que a gente está tentando trazer para poder trazer de uma situação como essa, né? Pra gente é um nicho mais de verdade, né? Reunindo aqui puxando alguns dos assuntos, né? Misturando a parte da internet, vendo a internet, né? Das falsas audiências, que a IA está ajudando isso. Até num artigo que eu li no seu site sobre SEO, que é Search Engine Optimization. Exatamente, é o famoso SEO. Aí eu comecei a estudar sobre isso, é interessante, porque a IA, ela não busca mais só os cliques. Antes era cara crachá. Alguém botou uma palavra, você achou.
Agora não, agora ela busca a autoridade daquele site. Sim. A movimentação, o conteúdo, se aquela base tem uma autoridade, que eu acho que já é um passo a mais. E o inegociável, eu lembro que na idealização a gente falou assim, pô, vamos trazer um pouquinho de verdade. Vamos sair um pouco do idealizado, do hipereditado, sabe? Vamos falar do dia a dia, vamos falar de pessoas que no dia a dia fazem coisas extraordinárias, fazem coisas dignas de serem vistas. Né? E acho que até agora a gente está no nosso 3º episódio. Estou muito feliz com vem sendo feito. E todo mundo que está assistindo, que aí vem a verdade, né? As pessoas que estão assistindo, que a audiência está indo ali, né, no início, está sendo muito bacana. Porque você vê que a pessoa está assistindo mesmo, porque ela manda um comentário, né? Na semana, no outro episódio, eu falei alguma coisa que foi engraçada e o cara falou, pô, então quer dizer que é isso, né? Trazendo coisa daquela edição. E eu acho que dentro disso, a gente também não quer trazer qualquer pessoa. Né? Tem que ter pessoa que tem uma conexão com um de nós, tem que ter pessoa que tenha conexão com a vida como ela é, né? Que hoje, foi o que você falou, a rede social, a maioria das pessoas, elas estão sempre ali postando ou muro de lamentações, né? Que tem muita gente assim, postando, ai meu Deus, porque a vida, nananana. Ou tem aquele que só posta a vida de novela, né? E não tem problema, né? Não tem problema, só posta a vida de novela. Ou tá vivendo uma vida de novela também e posta o que tá vivendo, né? Beleza, Rico? Eu falo pra todo mundo que eu queria ter a vida do Rico. A vida do Rico é diferente. Cara, a vida do Rico é diferente. O Rico, cara, o Rico... Eu mando pra ele toda hora lá, quando ele posta alguma coisa. A vida do Rico é diferente. A vida do Rico é a vida que o Léo tinha quando tinha 30 anos. O Léo ralou muito para chegar aos 30 anos. E aí o Rico chegou aos 49 anos para poder ter uma vida um pouquinho diferente, mas ralo pra caramba, trabalho pra caramba também. Mas menos sendo otimista, ainda do que eu gostaria, mas trabalho muito. Sendo otimista sobre isso, a gente falou também, hoje é tudo baseado em clique. Sim. Né? E tem uma fala muito interessante para quem quiser assistir o filme Air, que é o filme que fala da contratação do Michael Jordan. Sim. E aí um monólogo que o Matt Damon entrega, que é sensacional, que ele fala, você vai ser enorme. E as pessoas vão querer te ver crescer, e quando você estiver lá em cima, elas vão querer te derrubar. Por quê? Porque é a movimentação que gera manchete. Sim. Né? O que adianta falar assim, alguma coisa continua ótima? Isso não é uma novidade. A questão hoje é o seguinte, uma interpretação minha. A gente vê aí 50 milhões de gurus falando um montão de coisa. E aí a questão tu já esteve no topo? A pergunta tu já esteve no topo? É isso. E se você estiver no topo, vai ter alguém querendo te derrubar ou falar mal de você, ou vai falar 50 milhões de coisas. Por isso que eu trouxe aquela fala anterior falando assim, cara, não adianta. Deu o exemplo do Neymar. Cara, ele tá feliz porque todos os amigos dele estão bem. Então assim, hoje, cara, eu perco meu tempo com o Dudu porque é um menino que praticamente, cara, eu criei ele. Assim, o Dudu, ele foi estagiário da minha escolinha em Ipanema. Ele ganhava R$800. Ele morava em São Cristóvão. Cara, e eu falei pra ele, cara, eu via nele um potencial, o moleque, meu irmão, não bebe, não fuma, meu irmão, dedicado, meu irmão. Tirei ele, botei ele em Copacabana, botei ele como meu sócio. Legal. Então, assim, hoje, ele é meu sócio na escolinha de Copacabana. Cara, toma conta de um projeto social onde tem mais de 90 adolescentes do Tabajara. Cara, posso dizer que ele deu certo? Sim. Com certeza. Não, ele poderia ter ido, porque o Dudu, eu conheço também, né? O Dudu, e assim, esse mundo do esporte, ele tem uma linha que é muito boa, né? Que é a linha da dedicação. Mas ele tem a linha também que acaba indo para uma linha diferente, porque um bom atleta tem um corpo bonito. Um bom atleta tem acesso a milhões de festas. Um bom atleta tem acesso a milhões de desejos que o mundo, né, te seduz, né, de certa forma. Então,
do que eu conheço o Dudu, pelo menos, né? Espero que ele continue assim, né, Dudu? Uhum. Espero que ele continue sendo assim. Inclusive, já patrocinei o Dudu Sim. também, né? Uhum. Então, assim, espero que ele continue sendo assim. É um cara que nunca se embriagou Sim. com ser sócio, Tanto que eu nem sabia que ele era seu É. sócio. Que se fosse um outro, já É. botava lá no Instagram dele, sócio do Léo Tubarão, né? É. Porque o Léo tem um nome a ser respeitado em todas as áreas que ele faz, né? O Léo nunca teve nada que... um negócio errado com o nome do Léo envolvido. Nunca Sim. teve. Isso eu falo com muito orgulho, porque vários outros já têm coisas aqui, coisas ali, não no sentido de outras pessoas do que a Sim. gente conhece, não, do que a gente citou aqui. Uhum. Mas sempre tem pessoas polêmicas. E o Léo, a mim, Graças a Deus. nunca chegou nenhuma polêmica com o Léo. Pelo contrário. Graças a Deus. Às vezes. E não, pelo contrário, às vezes até. Vou falar até como amigo. Às vezes eu vou até desabafar com o Léo alguma coisa, falar, Léo, pô, aconteceu isso na minha vida e tal. Ele sempre tem uma palavra, não para apaziguar, mas olha esse outro lado aqui, Rico. Isso foi sempre. Todas as conversas que a gente já teve, ele falava assim, Rico, beleza, você tá vendo esse lado aqui, mas olha esse aqui. Empatia. Andar com o sapato da pessoa. Entendeu? Olha esse aqui. Mas você já viu, hoje a gente estava conversando lá embaixo, antes da gente subir aqui para a sala, né? Sobre situações de pessoas que ele virou e falou, mas você olha por esse lado aqui? Será que por esse lado aqui não é uma coisa? Então, é sempre uma palavra, nunca uma palavra de botar lenha na fogueira. A famosa lenha na fogueira. Então, eu acho que eu vejo o Dudu de uma maneira que deu certo. Sim. Se é o objetivo dele final, acho que ele tem muito a chegar ainda no futevôlei. Sim. Acho que ele... né? Já era até para ter chegado um pouquinho mais, né, Dudu? Vamos começar a chegar às 6 horas da manhã, se o treino é 6h30, pô, também me ajuda aí, cara. Tô tentando te ajudar, mas eu acho que tá num caminho certo. Eu acho que Bota uns vídeos do Kobe Bryant ali, pô, bota pega um Michael pouquinho Jordan daquela vida aí. gana. Cara, assim, mas é o que eu... O que é inegociável pro Léo? Que é onde eu acho que é o tema. Você tá antecipando que seria a pergunta final, mas você vai, Não, pode... não, Mas é pro Léo, ele tá falando pro Léo. Não, exatamente. Assim, o Léo hoje, eu tenho meu ponto de vista. É exatamente o que o Rico acabou de falar. Assim, ele tem um ponto de vista dele, aí o Léo traz um novo ponto de vista para ele. Porque, teoricamente, isso não é uma dor minha. É isso que as pessoas não entendem. Assim, todo mundo tem uma dor. E essa dor, ela não é levada para si. O Léo provavelmente tem essa mesma indignação para alguma coisa que, de repente, o Rico pode falar, pô, cara, você já pensou para olhar para esse cenário? Mas, assim, o ponto de vista de vida do Léo hoje o que é inegociável pro Léo? Cara, é pegar meu filho e transformar ele num mutante. Porque, assim, eu não quero que meu filho sofra. E mesmo assim, ele pode sofrer. Por quê? Cara, porque assim, as pessoas podem ignorar ele, podem maltratar ele, e eu, de repente, eu não sou eterno. Então, assim, o ponto hoje do Léo o Léo pode ser uma pessoa querida, o Léo pode ser uma pessoa odiada, o Léo pode ser tudo. Mas, assim, eu preciso preparar o meu filho para tudo. Pro mundo. E aí é um dos temas que eu brinco muito e falo muito com a minha esposa, que a minha esposa é aquela mãezona. Fala, cara, a gente não pode mimar o Theo. E aí, automaticamente, eu não posso mimar a Noah, porque, na verdade, eu não fui mimado. Assim, eu sou um cara que eu posso falar que eu tive uma vida muito dura. Cara, eu saí de casa com 14 anos, isso é uma coisa que... Saí de casa com 14 anos. Caramba. A minha mãe, assim, eu sou filho único, neto único, sobrinho único. Cara, minha família tinha uma condição financeira muito boa, mas minha mãe, cara, minha mãe era uma pessoa maravilhosa. Assim, mas ela bebia, ela enlouquecia. E ela me batia todo dia, apanhava todo dia. Até teve um belo dia, com meus 14 anos, cara, ela tentou me bater com um cabo de vassoura. Eu segurei e falei, cara, a partir de hoje você não me bate também, senão eu vou te arrebentar. E aí eu conversei com minha avó, não sabia. Eu tomei uma surra no colégio, naquela época minha mãe usava um tamanco, ela me bateu no corpo inteiro. Eu cheguei todo roxo no colégio. A diretora chamou minha avó, eu falei para não chamar minha mãe, chamou minha avó, e aí minha avó foi lá, e aí juntou com meu avô, com meu tio, e aí eu fui morar com meus avós, que era na mesma rua. E aí foi a morte para minha mãe. E aí que eu acho que a ficha dela caiu. Meu pai já era ausente, meu pai, cara, nunca foi pai. E aí, cara,
E aí foi que eu fui ter uma... Como é que eu posso dizer? Uma virada de chave na minha vida. Ali, quando você perguntou a mim qual foi a virada de chave na tua vida, foi ali, cara. Falei, cara, eu não quero ser igual a minha mãe, não quero ser igual ao meu pai. Cara, meu avô, cara, coronel do Exército, cara, muito bem sucedido, SpaceX do Banco do Brasil, minha avó do INT, Instituto Nacional de Tecnologia, ligada à presidência. Cara, meu tio, na época, era oficial do Exército. Assim, todo mundo voando. Cara, minha mãe trabalhava no Hospital Servidores do Estado. Cara, chegava em casa todo dia, tinha um barzinho embaixo da minha casa chamado Diete. Muitas das vezes eu tinha que pegar ela bêbada. Enfim, cara, então... Aí, ali foi a virada de chave do Léo. Eu falei, cara, eu não posso, não quero. Cara, por isso que eu não uso droga, meu irmão. Eu sou um cara completamente regrado. Cara, eu bebia, eu não ficava bêbado. Assim, eu tomo uma garrafa de uísque, tomo uma garrafa de vodka, eu não fico bêbado. O psicológico é tão, o mental é tão forte, né? Então, assim, eu parei de beber. Quando as crianças nasceram, eu parei de beber. Eu falei, cara, a mulher saía, deixava todo mundo louco e eu ficava inteiro. Eu falei, cara, isso não pode ser legal. Porque daqui a pouco eu tô tomando duas, meu irmão, daqui a pouco vira a chave. Eu falei, cara, eu parei. E nem socialmente hoje eu bebo. Então, eu sou assim, eu sou meio... É verdade, quando você falou agora, eu falei, pô, nunca vi o Léo. Então assim, eu sou um cara meio duro. Nem no aniversário dele. Sabe que dia que esse cara faz aniversário? 1º de janeiro. No Réveillon. Ele faz na Aí virada. eu fazia uma festa. E, cara, resolvi também, a gente parou de fazer a festa. Então, assim, eu tentei diminuir todos os meus problemas possíveis e imaginários. Então, assim, hoje, qual é o cenário do Léo? Ponto de vista. Vou pegar um ponto de... Cara, o Léo, ele quer ser feliz? O que é felicidade? Cara, a felicidade pro Léo hoje é comer um McDonald's. Que ele não tá comendo, tá magrinho, que eu tá não tô magrinho. comendo. Cara, o Léo é apaixonado por comida japonesa. Eu comia todo dia. Hoje eu como uma vez na semana. Tem um hambúrguer que eu sou apaixonado. Broad Burger. Ó, pode patrocinar o podcast aqui. Porra, o Marcos sempre manda lá pra mim uns hambúrgueres. Cara, japa da quitanda. Outro também que agrada muito. Esse eu gosto muito. Esse então, cara, os moleques são meus parceiros lá. Então, cara, isso pra mim é felicidade. Fala, caralho, que felicidade, porra, desculpa, merda, hein? Cara, não é. Sabe por quê? Eu viajei o mundo todo. Cara, Quantos lugares pelo futebol, Léo? 46 países. Aí. Caramba. Cara, então assim... Desses aí, se você tivesse que fazer um top 3. Cara, Albufeira, Algarve. Cara, foi absurdo. Assim, foda. Eu fui campeão lá. Cara, foi tudo, assim, maravilhoso. Vou pegar minha primeira viagem internacional, que foi Chioggia, na Itália, que foi quando eu conheci Veneza. Legal, muito legal. Algarve é Portugal. Portugal. Isso. Cara, e Dubai, né? Porra. Dubai eu não conheço. Porra, Dubai eu fui. Agora Dubai dizem que tá quebrada, né? Houveram boatos. Cara, e quando eu fui pra Dubai, assim, foi muito, muito legal, porque a gente foi. O cara que levou a gente, que é o Jamal, Jamal, provavelmente não vai ver, mas o cara trabalhava diretamente com o Sheik. Então, assim, a gente saiu do avião, a gente entrou dentro de um carro na escada do avião. Não passou nem na imigração. Então, assim... que recepção, né? O futebol abriu muitas portas, né? Cara, muitas portas. Mas, assim, se você perguntar, que aí a gente voltando sempre... Cara, o Léo Tubarão, ele é muito mais que o futebol. Sim. Mas, assim, eu sou conhecido hoje por causa do Shark Attack. Não pelo cara... bom que eu sou na programação, não pelo gestor que eu sou bom pra caramba. Isso tudo me deu dinheiro, mas o que me deu notoriedade mesmo foi o futebol. E, cara, e vai virar isso, cara, eterno. Dizem que tu tem que fazer 3 coisas, né? Ter um filho. Ter um filho, eu já tenho 2. Plantar, já plantei na época de escrever um livro, né? Escrever um livro. Meu próximo passo agora é escrever um livro.
E aí eu vou contar um pouco dessa minha história. É interessante. Mas o legal, Léo, é que você tá falando várias outras coisas. Por mais que as pessoas te conheçam por isso, você não se limitou a isso. Sim. Quantas pessoas falam, não, tem gente que fala assim, pô, atingiu o clímax da vida com 25 anos e viveu daquilo ali. E você não fez, né? Sim. Você tá aqui se reinventando, né? Tentando fazer a coisa melhor, né? Você, obrigado, assim, confiou na gente para falar da tua família, para falar do seu crescimento. Só que, pô, como você tá querendo fazer isso diferente? Tô falando em primeira mão para vocês. Eu tô na prefeitura já há 20 anos, vamos dizer assim. Entre indas e vindas. E, cara, tem um grande amigo lá que é o Bruno Ramos, que hoje é o secretário de esporte. Cara, um amigo que a vida me deu desde 2010 junto com ele. E aí, o que eu levo disso? A gente precisa ajudar as pessoas. Não adianta a gente ter X mil reais guardado. Cara, se o teu amigo do teu lado tá fudido. E as pessoas não entendem isso. Assim, quem vai estar te aplaudindo? Porque se a pessoa do teu lado ela não estiver te aplaudindo, ela vai estar te puxando para baixo. Eu falo muito isso. Eu acho que esse é o quê da vida. Então, assim, eu acho que ano que vem, cara, o Léo vai largar tudo. Vai largar tudo. E vai tomar conta só do instituto. Cara, vou ter que baixar meu padrão de vida? Ou não. Não sei. Não sabe, né? É isso, mas, cara, eu vou botar energia. Hoje, em vez de tomar conta de 10 páginas, de 16 empresas, cara, eu vou botar força, porque, cara, graças a Deus eu tenho muitos amigos, muitas pessoas que acreditam num cenário. Só pra você ter noção, agora a gente teve Páscoa, né? Uhum. Cara, foram 12 mil reais de caixa de bombom. Ah, que legal. Léo, Fala mais do Instituto pra gente. Cara, o Instituto, o nome dele é muito... Eu criei esse Instituto por causa do Theo, né? Sou do bem e sempre ajudo alguém. Que legal. Bom nome. Então, assim, cara, começou na época um pouco da pandemia, que assim, minha mulher quase morreu na pandemia. Ela teve Covid. Ela teve Covid, foi entubada, ficou 7 dias entubada. Esse casal, gente, é uma superação incrível. E ficar 7 dias entumado e sair Não, assim, eu tenho certeza que Deus... Porque a médica me ligou 1h30 da manhã. Tava eu, o Thiago e o Juninho, que são 2 grandes amigos meus, que estavam lá me dando apoio. E a médica ligou 1h30 da manhã. Eu falei, cara, morreu. O médico te ligar 1h30 da manhã, tu falou, cara, tu espera de tudo. E quase foi isso. Ela falou, cara, então, a gente já tentou aqui, já botou ela pronada. Cara, se 7 horas da manhã o quadro não reverter, a gente vai ligar pra você pra tu avisar a família. Meu irmão, eu enlouqueci. Tu imagina, 2 crianças, meus filhos estavam em Bom Sucesso, na casa da minha sogra. Falei, cara, fudeu. E aí, cara, 8 horas da manhã, ela deu uma reagida, aí ficou uma semana pra lá e pra cá, e cara, graças a Deus deu certo. Então, assim, o que o Léo tem medo? Cara, eu não tenho medo de nada. Não tenho medo de morrer. Se eu morrer hoje, eu tô feliz, porque, cara, eu vivi tudo que eu quis viver, eu comprei tudo que eu quis comprar. Eu brinco, assim, de coisas, cara. Eu vejo na internet, cara, tem meu irmão. Cara, meu irmão tá explodindo na internet. Comprou uma Urus, tá com não sei o quê, mais de 30 milhões, cara, tá voando, tá do lado do Cariani, tá do Júlio. Meu irmão, tá realizado com 20 e pouco, 30 anos. Cara, tá voando. Legal. Porra. Mas eu fico olhando e falo, cara, é o hype do momento. Cara, se eu tivesse hoje milionário, eu faria tudo diferente. O tempo que eu fiquei parado lá, sem fazer nada, só vivendo de renda, eu teria feito 50 milhões de coisas. Acho que de repente o instituto estaria explodindo. Então, assim, você vai de uma certa forma parando e analisando tudo que vai acontecer no seu cenário. Você sabe por que eu tô aqui hoje? Cara, eu tô aqui hoje, cara, por causa do Rico. Não porque o Rico cara, meu amigo há 10 anos,
mas é porque eu tô aqui porque tá começando um novo negócio. Que legal. Sabe por quê? Porque, na verdade, assim, se eu não ajudar o meu amigo a impulsionar o negócio dele, não faz sentido, pô. Não faz sentido o rico ser meu amigo. Não faz sentido eu ter a amizade do rico. Entendeu? Porque eu sei que, de repente, cara, um dia eu precisar dele, eu tenho certeza que ele vai me ajudar. Uma vez eu liguei para ele e falei, irmão, se eu precisar tu me emprestar uns 200 mil reais, tu me empresta? Ele falou, irmão, te empresto. Não sei o quê, pô. A gente vê uma possibilidade. E não é por causa do dinheiro. Porque, assim, eu posso daqui a pouco, meu irmão, o Theo vai ter que fazer uma cirurgia e eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. E eu vou fazer igual coisa, eu vou bater nos meus amigos, falar, cara, Claro, não tô pegando o meu dinheiro para comprar um carro. claro. Não, sem dúvida. Você entende? Então, assim, indo para um ponto mais, assim, dentro do inegociável, o que é inegociável? Cara, é ajudar os meus amigos. Então, assim, eu tenho o Danilo. Cara, o Danilo é um. Cara, maravilhoso. eu digo que é meu Shrek. É um ogro, um ogro maravilhoso. Meu irmão, é um gordo. Meu irmão, que todo mundo ama ele do beach tênis, ele é do beach tênis. Joga tudo bem, joga beach tênis bem, joga futebol bem, joga tudo bem. Cara, Tudo bem. uma pessoa ímpar. Cara, que eu ajudo tudo que você possa imaginar. Ele saiu a história dele lá atrás, ele saiu da comunidade, eu ajudava ele. Meu irmão, ele mora hoje em Copacabana, tem uma mulher, tem uma filha, tem a Mel. Cara, tudo que eu ajudei lá atrás, hoje, tudo que eu posso colocar, eu boto ele no projeto da prefeitura, boto no evento. Porque assim, se eu não puder botar os meus amigos, e aí eu digo nem amigo, não, as pessoas que eu gosto, cara, o sentido da minha vida não existe. Não existe, porque assim, pegar o Neymar. Cara, se seus amigos não estão felizes do teu lado, quem vai bater palma pra você, pô? Então, assim, hoje o Rico tá com um projeto com o Diogo, com o Luciano. Se eu não vier aqui poder dar um pouco da minha contribuição, mesmo que seja uma história, seja um like, um comentário, cara, é só você parar pra imaginar. Se você tem 2.000 seguidores, aí a gente tem as métricas. Cara, 2.000 seguidores, 10%, 200 pessoas. Tem que ter pelo menos 200 pessoas comentando no teu post. Muitas das vezes você não vai ter, porque o cara olha o teu post, mas o cara não dá um like, o cara não comenta. Não custa nada. Isso vai impulsionar, vai gerar, vai fazer uma... Então, assim, as pessoas não querem ajudar as outras. É mais fácil, tu vê na internet, o teu vizinho, que não é teu amigo, sim. te ajudar Sim. do que o cara que é teu amigo. Então, assim, não faz sentido. Pode ser inveja, pode ser, o cara quer ter isso, o cara quer aquilo. Mas, na verdade, é o seguinte, hoje o Léo, o que o Léo quer? O Léo não quer nada. Não quero mais nada, irmão. Eu quero só tentar que meu filho tenha um bom tratamento. Todo homem quer ter um Rolex. Eu tenho 2. Nunca uso. Ganhei um do Shake e comprei um. Sabe quantas vezes eu usei? 2. Um e uma o outro. Tá lá guardado. Eu vi, tem um comediante que eu gosto muito, que é o Jimmy Carr, que é um inglês, que ele fala que ter as coisas não é legal. Conquistar é legal. Por quê? Porque tem o teu objetivo, tem a energia que você dedicou, tem a disciplina que você teve, até que você conquistou aquilo ali. Isso aí, a gente que é formado em marketing, né? Sim. A gente sabe disso. O prazer, uma vez que você comprou, o prazer, a antecipação e a conquista quando é sempre maior do que de fato ter aquilo ali. Sim. Acabou. É tipo assim, e eu aprendi isso. Fala, cara, meu irmão, pra que eu tenho? Você aprendeu a sair da corrida do rato, né? Cara, Você aprendeu que não, eu já vi isso, eu não preciso. Que é interessante, né? Porque sair da compulsão. sim. Porque senão a pessoa fala assim, todo mundo quer ter um Rolex. Mas a pessoa que tem um Rolex, ela quer ter um Breguet, quer ter um Patek Philippe, quer ter um... Exatamente. E, cara, isso aí não termina, né? A gente tá chegando ao final do nosso podcast. Sim. Acho que foi uma conversa maravilhosa. Até eu que conheço o Léo, muita história aqui, escutei pela primeira vez, muita coisa ele também está dizendo pela primeira vez. Então acho que, Léo, independente do
do prazer de ser teu amigo, de todo esse carinho que você sempre teve comigo, você sabe que é recíproco. Eu acho que é muito enriquecedor a sua história, né? A sua história, ela serve para todo mundo que está passando ou passa ou vai passar, né? Por todas as etapas do glamour, né? Você preenche muita a vida como ela é, né? Da parte felicidade, da parte triste, da parte de superação, da parte de evolução, da parte do aprendizado, da parte do cuidado próximo. Então, acho que foi pra gente uma aula de como ser uma pessoa do bem, como fazer o bem ao próximo sem olhar a quem, sem ter motivo nenhum. A gente tem aquela nossa pergunta, mas essa pergunta ela foi respondida durante vários Várias momentos. vezes. Mas eu já tô com outra na cabeça. Então, por favor, para a gente finalizar o podcast. Sim, primeiro, obrigado. Nossa, tô meio até É um desconcertado. podcast que deixa emocionado. A gente veio aqui, o Mike Tyson falava, todo mundo tem uma estratégia até levar o primeiro soco na boca. Nossa, Só chegou que- vários no estômago. Só que a gente até perdeu um pouco o roteiro, mas graças a Deus, porque Foi ótimo. nem na melhor visão que eu tinha de hoje ia ser especial quanto a esse momento. Então, primeiro, obrigado. A gente já sabe o que é negociável para você, mas como o que é negociável para você é fazer coisa para os outros. Então, é a primeira vez que vai fazer essa pergunta e te dar a oportunidade, dar esse espaço. Que mensagem hoje você quer deixar para quem vai te ver aqui? Momento de reflexão. Cara, o inegociável para você tem que ser os seus amigos. Isso que é inegociável. Cara, se seus amigos, que são os caras que vão estar, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5. Cara, porque ninguém tem mais que 5 amigos. Eu brinco isso. Você nunca vai ter, você tem o colega, mas o cara que é teu confidente, meu. Cara, se teu amigo não estiver feliz. Eu tenho um grande amigo, cara, que é meu irmão Zassi, que é o Thiago Straub, Guetinha do Leme. Essa mensagem é pra você. Cara, se você não estiver feliz, eu não vou estar feliz. Então, seus amigos têm que estar felizes com você. Vocês dois. Meu irmão, se vocês não estiverem felizes, isso aqui não vai dar certo. Com certeza. Então, gente, a felicidade, o inegociável é ver o seu amigo feliz. E para isso, você tem que fazer qualquer mudança que você possa ajudar. Se eu não puder ajudar o meu amigo, eu não consigo ajudar ninguém, cara. A família, minha esposa, é o dia a dia. Meus filhos, são o meu dia a dia. Eu vou fazer por eles. Mas os seus amigos são as pessoas que têm que ser inegociáveis para vocês. Tanto do lado bom e do lado ruim. Então, você tem que estar. Ele me falou uma vez que o pai dele morreu. Ele tem um irmão. Ele avisou primeiro para mim do que pro irmão dele. E por que isso? Porque eu tava ali do lado. Eu moro ali em Copacabana e o pai dele tava no Copador, do lado da minha casa. Então, assim, isso é inegociável. Seu amigo tem que estar feliz. O resto, cara, ele vai te ajudar. Vocês vão falar, vocês vão discutir. Mas, assim, o inegociável é estar sempre com o seu amigo ao seu lado em todos os momentos. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado. Uma aula. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço.